Hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa. Em nossa aula de hoje, aprenderemos sobre conjunções coordenativas. O que é conjunção? O que seria, então, uma conjunção? Conjunção é um termo, é uma palavrinha que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre eles. Então, uma conjunção, ela vai ligar palavras ou vai ligar orações. Exemplos. Ele joga futebol e basquete. Então, eu tenho ali futebol e basquete. São dois termos semelhantes, que é relacionado ao esporte. E eu tenho o termo, a palavrinha e. Esse e é uma conjunção que está ligando as duas palavras. Então, ali eu tenho uma conjunção. Segundo exemplo, eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Então, eu iria ao jogo é uma oração, mas estou sem companhia é outra oração. Para ligar essas duas orações, eu uso a palavrinha, o termo mas. Esse mas, então, é uma conjunção. Aqui está ligando duas orações. Então, conjunção, ela serve para ligar palavras ou ligar orações. Classificação das conjunções. Como que essas conjunções são classificadas? Nós classificamos as conjunções em coordenativas e subordinativas. Então, tem dois grupos de conjunções, as que são coordenadas e as subordinadas. Na aula de hoje, nós vamos nos prender a compreender como funciona as conjunções coordenativas. Conjunções coordenativas, então. As conjunções coordenativas são aquelas que ligam duas orações independentes. Ou seja, por que duas orações independentes? Dentro da frase, eu tenho duas orações ou mais e elas têm sentido completo, independente uma da outra. Uma não precisa da outra para ter o sentido completo. Exemplo: gritou com o irmão e correu para o quarto. Aqui, até irmão, gritou com o irmão, é a minha primeira oração. Quando eu falo a frase, a oração, gritou com o irmão, eu tenho o sentido completo. Quando eu falo a outra oração, correu para o quarto, eu também tenho o sentido completo. Elas são orações independentes, independentes de sentido. Elas só se complementam, mas uma não necessita da outra para que haja um sentido. Então, para eu ligar a primeira oração com a segunda oração, eu utilizei a palavrinha, a letrinha E. Esse E é uma conjunção coordenativa, que está ligando, então, as duas orações. As conjunções coordenadas, elas têm uma classificação. São 5 classificações. Eu posso ter a conjunção coordenada aditiva, conjunção coordenada adversativa, conjunção coordenada alternativa, conjunção coordenada conclusiva e conjunção coordenada explicativa. Então, são 5 conjunções coordenadas. Conjunção aditiva. Quando que eu sei que a minha conjunção eu classifico como uma conjunção coordenada aditiva? Essas conjunções, elas exprimem soma, adição. Então, aditiva, já lembra? Adição. Então, uma soma, uma adição de pensamentos. Alguns exemplos de conjunções aditivas: o e, o nem, o não só, o mas também, o não só, o como também. Então, vocês podem observar que pode ser uma letrinha, uma palavrinha ou dois termos ali para representar uma conjunção.
Então, a conjunção aditiva, ela lembra uma soma, uma adição. Um exemplo, Ana não fala nem ouve. Aqui eu tenho uma conjunção nem. Essa conjunção nem é uma aditiva. Podem observar como faz a relação de sentido, como exprime a questão da soma. Ela não fala nem ouve. Então, além de ela não falar, ela não ouve, está somando, está adicionando outra situação. Nós temos as conjunções adversativas. Então, conjunções coordenadas adversativas. Adversativa vem de adversidade, de contrário, de oposição. Então, uma conjunção coordenada adversativa, ela exprime oposição, contraste. Exemplos de conjunção adversativa: mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Um exemplo, então. Não fomos campeões. Todavia, exibimos o melhor futebol. Observem aqui o uso da conjunção adversativa todavia. Essa conjunção coordenada adversativa, ela dá uma oposição. O time não foi campeão, mas, todavia, o futebol deles foi melhor. Então, uma oposição. Se o futebol deles foi o melhor, o normal seria que eles fossem campeões. Então, aqui a gente tem uma adversidade de pensamento. Conjunções coordenadas alternativa. Alternativa lembra a alternância, ou uma coisa ou outra. Ou eu estudo ou eu brinco. Ou eu faço uma determinada coisa ou eu faço outra. Exprime, então, escolha de pensamentos. Exemplos de conjunções alternativas. Ou, já, ora, quer, seja. Exemplo, ou você vem conosco, ou você não vai. Então, aqui eu tenho a conjunção coordenada alternativa. O uso do ou, ali a repetição novamente. Ou faz uma coisa, ou exprime outra. Precisa fazer uma escolha. Tem duas alternativas ali. Conjunções conclusivas. Então, o que seria conclusiva? Conclusiva vem de conclusão. Então, são conjunções coordenadas conclusivas, aquelas que ligam as orações dando uma conclusão. Exprime em conclusão de pensamento. Logo, por isso, o pois. O pois, ele aparece ele significa duas conjunções, a conclusiva e a explicativa. Na conclusiva, o pois vem depois do verbo. Portanto, por conseguinte, assim, são alguns exemplos de conjunções conclusivas. Vamos observar na frase, então, como ficaria. Chove bastante. Portanto, a colheita está garantida. Portanto, é a conjunção conclusiva. Observem como faz o sentido da questão da conclusão. Chove bastante. Então, conclui-se que a colheita vai estar garantida, que a chuva vai ajudar na produção para que tenha uma boa colheita. Esse, portanto, então, é uma conjunção coordenada conclusiva. E, por fim, nós temos as conjunções explicativas. Explicativa vem de explicação. Então, essa conjunção tem a função do quê? De explicar a razão, o motivo. Quais são algumas das conjunções explicativas? O que, o porquê, o assim, o pois, quando vem antes do verbo. Prestem bastante atenção. Na conclusiva é quando vem depois. E aqui na explicativa é quando o pois vem antes do verbo. Porquanto, por conseguinte. Um exemplo, então. Não choveu, porque nada está molhado.
Então, esse porquê aqui é uma conjunção explicativa coordenada, por quê? Porque está explicando o motivo que eu sei, né? Explicando a razão de eu saber que não choveu. Não choveu porque nada está molhado. Até a próxima aula.